Comentei com a igreja que eu estava impressionado com eu estar precisando usar óculos. Foi quando eu comecei a precisar usar óculos. Chegava bem a beça. Um pouco antes de 2006, eu fui fazer aqueles exames, de vista, enfim, para fazer um check-up, às vezes vista cansada, os médicos diziam, não, você tem 100% de visão, está jóia. Aí, de um ano para outro, 2005 para 2006, o médico já me deu 2 graus para perto e começou, Ivan, nosso problema de braço curto. Hoje não tem braço curto mais que de jeito. A coisa está complicada. E eu estou lendo Jeremias, como falamos sobre Jeremias semana passada, estou tendo uma experiência bem bacana com o profeta Jeremias. Vou voltar um pouquinho, vamos lá para o capítulo 17, você pode abrir na sua Bíblia. E essa semana que passou, eu tive no Detran para renovar a minha carteira de motorista. O Ivan já está até rindo ali. Eu fui lá para fazer o exame, aquele exame que se você respira e o coração está batendo, você está aprovado lá no exame, lá no Poupa Tempo, lá em Campinas. O médico mandou eu olhar lá, aquelas lunetinhas lá em cima da mesa dele, e eu fui. Certo que ia dar tudo certo. Ainda perguntei, eu tirei onda ainda, doutor, com óculos ou sem óculos? Ele falou, como você quiser, eu tirei o óculos. Mas eu olhei lá na lunetinha, cadê, rapaz? Nem formiguinha eu via mais. Parecia que era uma sujeira na lente. Aí, doutor, tem que botar o óculos. Aí botei o óculos. Nada também, agora apareceram pequenas formiguinhas. Aí eu fiquei preocupado, doutor, não vi nada. Aí ele, mas você dirige de óculos? Olha, de noite eu ponho óculos sim. De dia, se eu quiser tirar, eu tiro bem, mas estou acostumado já, agora já estou ficando de óculos direto. Aí me mandou lá para a parede, lá para o fundo da sala dele, lá, botou lá as letrinhas na frente. Aí me deu esperança que eu comecei a ler alguma coisa. E pegou aquelas letrinhas do fundo lá, tapa um olho, eu falei, já era. Aí, enfim, deu. Passei, acho que meio raspando. Ele virou, olha, rapaz, você vai ter que usar o óculos. Eu falei, tudo bem, doutor, não tem jeito, a gente usa. Mas que coisa impressionante como a visão vai sumindo. É uma experiência estranha. Essa de estar ficando velho e meio cegueta. Mas tudo bem. Eu quero, nessa ideia, lembrar um pouquinho de uma enfermidade visual que eu não tenho, que é a miopia. Tem essas coisinhas aqui, para longe, para perto, enfim. Mas, grosseiramente falando, miopia é aquela enfermidade da visão que faz com que a gente veja os objetos bem apenas a pequena distância. Se diz que um míope é uma pessoa que tem vista curta, é o que dizem, Os míopes aí devem saber, as pessoas que têm a vista curta. O que eu quero chamar a atenção é que, assim como há a miopia física, uma enfermidade física, certamente há uma miopia espiritual. Quantos não são míopes espiritualmente por causa de uma visão encurtada da vida cristã? Uma visão curta daquilo que Deus tem para nós, faz com que muitos percam privilégios espirituais maravilhosos. Então, posso afirmar que existem muitos míopes espirituais. Muitos. E eu quero falar hoje sobre 2 tipos de visão. Poderia dizer que uma é a longa e outra é a curta, mas eu quero chamar diferente. Eu quero chamar essas 2 visões com outros termos, mas antes queria ler com vocês Jeremias capítulo 17, dos versos 5 ao 8. Jeremias capítulo 17, dos versos 5 ao 8. Diz assim: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém.
Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, te louvamos, te honramos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E clamamos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina mais uma vez pela tua palavra, trata nossos corações, nos ajuda a sairmos daqui com uma visão alongada do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A nação de Israel aqui, como falamos um pouco na semana passada, daquele contexto onde Judá estava sendo levado em pequenos grupos para a Babilônia por causa da sua desobediência, enfim, falamos bastante disso semana passada. Estamos num contexto anterior, falando de alguns dos motivos que geraram essa disciplina do Senhor, tornando o povo cativo na Babilônia. Havia uma decadência violentíssima em Israel, política, social. Os profetas, os sacerdotes eram corruptos, os reis não buscavam o Senhor, não cumpriam os mandamentos do Senhor, muito pelo contrário, eles estavam adorando deuses das nações vizinhas, deuses pagãos, eles estavam fazendo imagens dentro da sua realidade ali, entre eles, entre os judeus, nas famílias, estavam levantando postes ídolos dentro dos seus lares, na realidade da cultura das nações pagãs que os rodeavam. Depois, se você quiser ler um pouco sobre isso, capítulo 32, verso 34 em diante, vai falar um pouco mais sobre essa realidade. E um outro problema gravíssimo que estava havendo nesse contexto aqui de Israel e de Judá, Israel inicialmente, depois o Reino do Sul, Judá, sofrendo consequências também de um descaso com as coisas do Senhor, mas as crianças estavam sendo sacrificadas, recém-nascidas, sendo entregues a um deus pagão chamado Moloque. Depois você pode encontrar isso também em Jeremias. Enfim, a situação era dramática e Judá passa por dificuldades terríveis e começa a ser, depois que Israel, o reino do norte, foi tomado, começa a ser violentamente ameaçada pela Babilônia. E o que a nação de Judá fez? Em vez de se render ao seu Deus, o Deus que eles já conheciam tão bem, eles estavam tão envolvidos com as coisas ao seu redor, desobedecendo ao Senhor, no de respeito a se guardarem, a adorarem um único Deus que eles haviam conhecido, que os profetas vinham falando, e eles vinham desobedecendo às ordens dos profetas, os sacerdotes, enfim, estavam corrompidos, a situação era muito difícil. E o que Judá fez? Judá, em vez de confiar em Deus, se aliou com o Egito, uma nação ali mais ao norte, uma nação pagã, obviamente. Depois de tantos processos de libertação da escravidão do Egito, tenta se aliar militarmente ao Egito, para tentar se proteger suas fronteiras, para que não fosse, então, tomados pelo Império Babilônico. Confiaram em pessoas, confiaram em reis, confiaram em homens. Surge, então, o nosso querido profeta, conhecido também como profeta chorão, nosso Jeremias. Historicamente, sabe-se que Jeremias era um camarada bem... acho que sentimental não é a palavra melhor, mas uma pessoa bem sensível às coisas que aconteciam ao seu redor. E ele exorta o povo fortemente a voltar-se para Deus. Eu estou, como disse para os irmãos, lendo Jeremias, e estou impressionado e até cauteloso a essa cultura, né, na cultura evangélica, de chamar, e na teologia também costuma se aproximar muito a ideia de Jeremias a um chorão. Mas Jeremias, ele passou uns apertos que nenhum de nós passou. E acho que não vamos passar.
Por falar o que Deus ordenava, ele foi preso, jogado em poço, perseguido, abandonado, desprezado, só por estar fazendo o que Deus mandava, falando aquilo que Deus ordenara àqueles reis, aquela circunstância ali. E um grande desafio, mas Jeremias foi até o fim fazendo o que Deus lhe ensinava. O fato é que Deus ensina aqui, através do seu profeta, duas maneiras de encarar a vida, e vamos voltar um pouquinho àquela ideia inicial da visão da vida que a gente tem, uma visão curta ou uma visão alongada. Jeremias vai nos ajudar a ter uma visão de Deus para as coisas, duas maneiras de ver as coisas, uma que seria aquela que Deus requer, espera de nós, e a outra é a comum. É aquela que todo mundo tem. E vamos pensar um pouquinho nisso. A primeira delas, quando enxergamos a vida apenas nessa perspectiva, quando a gente enxerga apenas o que está à frente dos nossos olhos, poderíamos chamar isso de uma visão horizontal da vida, que é tão comum, apesar de amarmos a Deus, de temermos a Deus, de orarmos, de cantarmos sobre o céu, lindo céu, de falarmos tantas coisas que envolvem céu, mas nós passamos muito mais tempo apenas enxergando o que está aqui na horizontal do que contemplando a realidade que nos foi prometida por Deus. Realidade essa que nós já podemos vivenciá-la, experimentá-la mesmo não estando ainda na realidade celestial, mas a Bíblia nos diz que somos cidadãos dos céus. Nós temos o Espírito de Deus, temos as promessas e nelas cremos. Nós podemos sim desfrutar de verdades espirituais gloriosas, que serão plenamente completadas quando estivermos com o Senhor Jesus na realidade do céu. Mas nós pensamos pouco nisso, nós gastamos tempo demais, gastamos muito das nossas emoções, da nossa vontade, apenas naquilo que vemos na horizontal. E sofremos por isso. Semana passada, na mensagem, nós comentamos que as adversidades, elas não são um fim. As adversidades, na maciça maioria das vezes, são um meio através do qual Deus nos trata profundamente e nos conduz à sua vontade, transforma nosso caráter, nos transforma em homens e mulheres melhores para Ele mesmo. Mas nós não temos facilidade de lidar com isso, porque temos uma ideia de que Deus está no céu, né? E eu preciso de alguma ajuda correndo aqui na terra. Então eu me envolvo e me gasto demais com as coisas na horizontal, apesar de saber de tudo que nós sabemos sobre as verdades espirituais. E Jeremias vai ajudar o povo aqui, ou vai confrontar o povo nessa realidade. Gente, vocês têm que parar de olhar apenas o que vocês enxergam com os olhos naturais. E passarem a enxergar pela fé coisas que vocês agora não veem, mas estão aí. Diante dos olhos de vocês, apesar de não estar fisicamente estereotipado diante de vocês. Eu vou ensinar vocês a ter uma visão melhor da vida. Mas, inicialmente, eu quero falar do lado complicado. Eu quero falar de uma visão, ou da visão que o povo estava tendo da vida, que é uma visão abaixo das nuvens. E aqui eu quero deixar a ideia de que a ideia humana, horizontal, aquilo que não passa do que os meus olhos podem ver. Uma visão abaixo das nuvens, ou seja, pequenininha, curta, atrofiada, limitada às circunstâncias, por que não mundana? Essa é uma maneira como nós podemos encarar a vida. E é possível que muitos crentes passem muito mais tempo, apesar de não negar Jesus Cristo como Senhor. Muitos acabam tendo ou passando muito mais tempo com essa visão encurtada, com essa visão míope, com essa visão abaixo das nuvens, limitada, encarando a vida como se as aflições, preocupações, eu não estou minimizando porque eu também tenho as minhas, mas como se elas fossem um fim, como se as adversidades, as preocupações e os problemas fossem
a única coisa que eu vou desfrutar nesta vida, então jogo todos os meus esforços, minha atenção, meus recursos, meus talentos, meus relacionamentos, como se tudo dependesse de mim, para que mude. Lógico, nós temos as nossas responsabilidades e elas vão continuar, o que é nosso é nosso. Mas a segurança para lidar com as nossas responsabilidades, ela precisa vir do Senhor. A confiança para lidar com as coisas que estão diante dos nossos olhos para fazer, ela precisa estar no Senhor. Porque senão nós queremos também controlar o resultado delas. O resultado não está na minha mão nem na tua. O resultado de nós irmos ao encontro das nossas responsabilidades com dignidade, isso está nas mãos do Senhor. Mas se a minha visão for essa visão curtinha e míope, abaixo das nuvens, eu começo a acreditar que o resultado também depende da maneira como eu articulo tudo. E aí entra a manipulação, entra até mentira. Porque, afinal de contas, depende de mim. E eu tenho, então, que fazer tudo para que dê certo. Aí já entra orgulho, já entra vaidade, uma série de coisas. A visão abaixo das nuvens, ela é bem atrofiada. Ela é bem complicada. Bem curta. Israel e Judá agiam desse jeito. Eles confiavam mais nas promessas humanas. Confiavam mais no poderio militar, ali no caso de Judá, do Egito. Recorriam muito facilmente aos homens, apesar de já conhecer o Senhor. A Bíblia nos dá aqui nesse texto de Jeremias algumas dicas sobre essa característica de uma visão abaixo das nuvens. A primeira delas é a autossuficiência. Essa é uma tecla que a gente bate há muito tempo, né? Autossuficiência é um problemão. Que nós julgamos que podemos controlar as coisas, que podemos fazer as coisas acontecer porque somos inteligentes, porque somos talentosos, porque somos, enfim. Aí você traz para si uma espécie de senso de Schwarzenegger espiritual ou de super-homem e vai conquistar o mundo, porque você é bom. A autossuficiência atrapalha muito. E uma das características do autossuficiente é que ele não confia em Deus, ele confia nos homens. O verso 5 diz lá, o homem confia no homem, ou maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua humanidade mortal a sua força. Que complicadíssimo. Olha essa segunda sentença, faz da humanidade mortal a sua força. A sua força está no gerente amigo do banco. A sua força está na pessoa de influência que você conhece. A sua força está na promessa que alguém fez para você. Irmãos, eu não quero minimizar essas coisas que acontecem em nossa vida como se elas fossem algo para desprezar. O que eu não quero é que nós tratemos isso como coisas que determinam o resultado daquilo que nós precisamos. Porque quem determina o resultado da nossa vida, sendo favorável para nós ou não, dentro da nossa maneira de ver, é Deus. Será que Deus ele é menos? Ou Deus só é bom quando o gerente me ajuda do banco, quando o patrão me emprega, ou quando ele me dá o que eu preciso, quando eu consigo um resultado de algo que eu fiz tudo tão certinho, tão bonitinho. Então Deus tem que fazer, tem que me dar aquilo porque eu fiz tudo tão bonitinho. Onde é que Deus tem que fazer alguma coisa para mim e para você? Qual a parte da Bíblia que diz que Deus tem que me dar algo porque eu fiz aquilo que devia fazer dignamente? Porque até onde eu entendo que a Bíblia me diz, tudo que você fizer lá em Colossenses 3:23, faça para Deus e não para homens. Então, a partir do princípio que eu estou cumprindo a minha obrigação, fazendo o meu dignamente, a segunda parte, ou seja, o resultado sendo aquilo que eu quero ou não, pertence ao Senhor e não a mim.
E a gente rapidamente se pega lutando a socos e tapas com Deus, porque Ele não fez o que eu quis e eu fiz tudo tão certinho. O povo lá estava meio assim. O povo de Judá. Nós muito facilmente ficamos um pouco assim também. Aquelas coisas que a gente diz, eu judiei muito da minha mãe e do meu pai, que naquela fase aqui de alguns adolescentes, 14, 15, 16, eu tinha uma frase padrão que atormentava meu pai e minha mãe, porque eles sabiam que o que eu estava falando não era o que eu pensava. Eles, de alguma forma, me chamavam a atenção ou me advertiam. Eu respondia assim para eles: eu sei, deixa comigo. É assim também, né? Eu sei, deixa comigo. E a gente cresce mais um pouco, porque conhece o gerente do banco, conhece lá uma pessoa influente. Não, eu conheço fulano de tal. Fulano de tal é meu amigo. Aí você se acha, né? Oh, meus irmãos. Em outras palavras, Deus demora muito. Eu tenho meus recursos. Deus não me atende tão rápido quanto as minhas influências. A gente não diz isso com palavras, mas isso é duramente praticado. Essa última parte, porque o restante a gente diz. A grande armadilha da vida continua sendo o orgulho que vai por detrás da autossuficiência. Uma armadilha terrível. Amados, as soluções de Deus, elas às vezes parecem demoradas e quando não vêm como nós gostaríamos, até difíceis de aceitar. Há um adágio popular, ou um ditado popular que diz que o remédio, para ser bom, tem que ser amargo, ou o remédio amargo é o que cura. É uma frase que a gente conhece. Não, ser amargo é bom. Isso não obrigatoriamente é nessa ordem, mas o fato é que, às vezes, Deus nos permite, na vida, passar por momentos onde o tratamento é amargoso. Porque Deus sabe perfeitamente até onde vai o meu senso de autossuficiência. Deus sabe perfeitamente a dose de amargor que eu preciso no remédio que Ele há de me dar, porque me ama, para tirar de mim essa enfermidade da autossuficiência, do confiar, desconfiando, de achar que a minha influência ou a influência o meu envolvimento, meus talentos, meu intelecto, podem mobilizar a vontade de Deus em meu favor. Nós fazemos isso. Então Deus muitas vezes nos permite remédios amargos e de longo prazo. O fato é que Deus não está apenas tratando a enfermidade, mas Ele está prevenindo também outras. Deus não cuida da minha vida por causa de um problema da minha vida. Deus cuida da minha vida por causa da minha história. Você já imaginou se Deus tratasse de mim ou de você somente por causa de um problema amanhã? O que seria da pessoa que precisará de você depois de amanhã? Ou o que seria de você mesmo na outra semana? Deus, quando nos trata, Ele não nos trata com uma visão míope. Deus nos trata me preparando para ser um homem ou uma mulher de Deus, para a história, para o resto da minha história, para influenciar as pessoas ao meu redor, sendo no sim ou sendo no não. Deus está me tratando para a sua glória e para o meu próprio bem, sempre. Sempre. O fato é que nós temos que ser muito sérios para com Deus em relação a essa capacidade complicada que nós temos de agir como Deus em nossa vida, através dessa estranha autossuficiência,
abrindo mão das ordens, dos conselhos, das palavras carinhosas do seu Deus ou do nosso Deus ao nosso redor, de forma bem prática e simples. Seria mais ou menos o seguinte: vamos realmente ouvir o Senhor. Ouvir no sentido de obedecer. Ouvir no sentido de não querer fazer outra coisa a não ser o que o meu Deus quer de mim. E tem me ensinado a maioria das coisas, irmãos, que a gente reage impulsivamente, intolerantemente, dominadoramente, como se Deus não existisse. Não é porque não sabemos o que Deus quer de nós. É porque a nossa paixão pela nossa vontade é maior do que o nosso amor a Deus. Então, quando eu digo, ouça o Senhor, é um conselho bem prático e objetivo. Pare de dar ouvido às suas paixões e obsessões e ouça o Senhor. Um outro conselho bem prático, ouça seus irmãos. Há sabedoria na multidão de conselheiros. Ouça, Israel não ouviu Jeremias. Nós perdemos demais, porque a gente busca conselho, mas o conselho não bate com os meus interesses, eu ignoro o conselho, mesmo que seja bíblico. Aí a gente dá com os burros na água. É melhor parar e ouvir o Senhor, e ouvir seus irmãos, e eu também creio plenamente que Deus usa a sua igreja para nos ensinar, para nos exortar, para nos disciplinar. Não tem coisa mais complicada na vida de uma pessoa que crê em Jesus como Salvador, que está aqui inserido num contexto tão gostoso, prazeroso da família da fé. Deus vem, fala contigo pela palavra, te exorta, te traz, te confronta, talvez te propõe uma disciplina bíblica, e você simplesmente diz que não, eu não quero, estou sendo perseguido. Não tem coisa mais triste para uma pessoa do que uma situação como essa. Porque esse é um ambiente que Deus decidiu que existiria para que fôssemos tratados, fôssemos encorajados, exortados, disciplinados, preparados, para que muito em breve possamos ter um encontro com Ele nos ares. Esse é o ambiente. Quando a gente rejeita isso, a gente fazemos apenas o que queremos. A autossuficiência toma o controle da nossa vida e nos tornamos orgulhosos, autônomos e incrédulos, apesar de estarmos sentados aqui, ouvindo a palavra de Deus. Complicado isso, né? Essa é uma das grandes evidências dessa realidade da visão abaixo das nuvens. A autossuficiência faz isso. Uma outra coisa que acontece nesse ambiente abaixo das nuvens é a independência. Complicado também. Finalzinho do verso 5, vai falar um pouco sobre isso. O coração se afasta do Senhor. Alguém que se declara autossuficiente, muito rapidamente também ele se auto-independe, se torna também independente. É aquilo que muitas vezes eu disse para o meu filho, que não adiantava buscar uma independência burra. A independência precisa ser inteligente, ela é natural. Ela vem à medida que a gente vai crescendo na maturidade da vida. A independência é um processo natural que vem para a vida de todos, mas ela é burra quando ela sai pulando fases, pulando etapas, porque a autossuficiência já comanda a minha vontade. Não Deus, discernimento ou um processo qualquer de conselho, mas eu, com a minha autossuficiência, comando o momento da minha independência. Aí fica tudo fora de controle. Uma precisa da outra, muito fortemente. E o fim disso aí é bem prático. É um separar-se de Deus, do controle de Deus. É um desastre. Contrário da vontade de Deus. Deus quer que a gente ande apegado a Ele, andemos ao seu lado. Deus quer nos levar à maturidade, mas apegados a Ele.
Deus quer que nós cresçamos na fé, na vida, enfim, no conhecimento das coisas. É normal, eu tenho que amadurecer. Mas agarrado, apegado a Ele. Porque se crescemos apegados ao Senhor e à Sua vontade, nós não vamos esquecer em momento nenhum de onde viemos e para onde nós vamos. Mas se nós crescemos com essa autossuficiência, essa independência burra e cega, desculpe o peso da expressão, mas é isso mesmo, ela vai gerar também algum tipo de maturidade, mas vamos rapidamente esquecer de onde viemos e para onde estamos indo. E o fim disso é ruim, é trágico. Essas características, autossuficiência e esse tipo de independência nos tornam pessoas secas, desse tipo aqui, arbustos no deserto, habitantes de lugares áridos. Esse é o verso 6, né? Habitantes de lugares áridos, onde não vive ninguém. Essa expressão arbusto no deserto, ela é interessante, porque o povo lá do Oriente Médio Antigo tinha uma convivência muito grande com essa realidade. E esse arbusto do deserto é uma arvorezinha, uma plantinha muito pouco atraente. São pequenos arbustinhos mesmo que crescem no deserto com folhinhas desse tamanho, feinhas, não chamam atenção, não ajudam em nada porque elas não dão sombra, elas apenas ocupam um espaço. Ajudam apenas a secar um pouco mais o solo. Não produzem nada, mas estão ali. As raizezinhas atrofiadas delas não descem quase nada, elas se subsistem da mínima umidade que há ali na terra, enfim, é tudo muito pouco para essas árvorezinhas. Eu creio que essa ilustração daqueles que confiam nos homens e nos seus recursos, confiam no que os homens podem fazer por mim, na sua própria autossuficiência, nos seus autorrecursos. Eu creio que a Bíblia está nos ajudando a nos ver agora como arbustinhos do deserto, secos que não produzem nada, apesar de estarem lá. Isso ainda fica mais claro, o dano, ou como não serve para nada esse arbusto seco. Quando no iniciozinho do verso 5 a Bíblia identifica aqueles que confiam nos seus recursos humanos, a Bíblia identifica esses como o quê? Qual a primeira expressão que a gente vê aqui no verso 5? Assim diz o Senhor. Qual é a primeira palavra aí? Maldito. Essa é a maneira como Jeremias, falando da parte de Deus, define a pessoa que julga que sua autossuficiência e independência pode gerar para si algum tipo de segurança, confia então no que o seu talento, habilidades e conhecimento pode te trazer. A Bíblia diz então, identifica essas pessoas como arbustinhos secos, que estão ali, mas não servem para nada. Por ter pouca raiz, qualquer ventania, qualquer furacão ou ventania do deserto leva aquele arbusto embora. Você deve ter visto isso em filmes, os arbustos no deserto, nas ventanias, nos vendavais, como rolam aqueles tufos de moitas, não é? E para completar, o Senhor ainda fecha dizendo, olha, ainda é maldito. Difícil lidar com esse termo. Um termo muito duro. Essa palavra é usada por Deus normalmente num contexto de ira, de insatisfação. Deus usa essa expressão para definir, para adjetivar a sua insatisfação em relação ao pecado. É a mesma coisa de dizer fracassado, infeliz, miserável. Caminha nessa mesma ideia. E isso acontece quando nós preferimos os atalhos humanos aos caminhos de Deus. Nós não somos melhores do que um arbusto seco no deserto. Quando julgamos que os atalhos
que buscamos são melhores do que os caminhos do Senhor. Esse, então, é o resultado da visão abaixo das nuvens. A visão atrofiada, a visão curta, a visão limitada. Vamos ver, então, como será a visão acima das nuvens. Leia comigo, vamos ler juntos o verso 7. Vamos juntos. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Opa! Mudou tudo. Essa visão, esse tipo de visão nos faz enxergar a vida agora do ponto de vista de Deus. Eu creio que quem está enxergando assim está vendo a sua própria vida pelas lentes da graça de Deus, está vendo a sua própria vida pelas lentes da providência soberana de Deus, e não apenas está vendo a sua vida pelas circunstâncias, pelas pessoas com quem você se relaciona. Não, a sua visão está muito além disso. Está uma visão alongada, você está enxergando a sua vida acima das nuvens. Olha o contraste, irmãos, preste atenção aí comigo. O homem de visão abaixo das nuvens, vimos que a Bíblia o qualifica como maldito. Aquele arbustinho seco no deserto, porque ele põe a sua confiança em homens e não no Senhor. Agora o verso 7 diz que o homem que põe a sua confiança em Deus é chamado o quê? Que nós lemos aí? De bendito. Opa! Que contraste. Bem-aventurado. Bem-sucedido. Que diferença. E deixa eu colocar aqui de maneira bem clara que quando vemos um bem-aventurado, um bem-sucedido, não estou dizendo que é aquela pessoa que tem o melhor emprego, que tem o melhor carro, que tem a melhor casa, que tem o melhor trabalho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem-sucedido é aquele que sabe que Deus é absolutamente bom e tem o controle tão completo da minha vida e me ama de tal maneira que as coisas que vão bem ou mal na minha vida estão debaixo da guarda deste amoroso e soberano Rei, que me chamou para Ele como seu súdito, que deu o seu Filho para morrer na cruz pelo meu pecado. E as coisas dessa vida têm valor, são importantes, mas não determinam o nível de relacionamento e o tipo de visão que eu tenho que ter da vida. Porque a minha vida, ou a visão que eu tenho da vida, ela encontra em primeiro lugar o Deus da minha vida. Amém? Tomara que a gente chegue até o fim, com a bateria no finalzinho aqui. Muito bem, o verso 7 diz que a confiança de quem tem a visão acima das nuvens está no Senhor. A ideia é a seguinte: eu tenho a Deus e isso basta. Não preciso de mais nada. Meu Deus, Ele é a fonte de todo o recurso que eu preciso, físico, emocional, espiritual, material, enfim, Deus é tudo. Aí eu vou dizer um amém aqui, você vai responder seguramente amém. Amém? É para dizer amém. A questão é que isso para mim é um problemão. Eu luto muito com isso. Eu preciso confessar que às vezes eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Deus me basta. Eu luto muito com isso. Porque eu tenho uma tendência enorme de precisar que mais coisas me bastam. Eu tenho também problemas e emergências. Eu tenho preocupações. E não é uma coisa natural eu simplesmente declarar aqui num ambiente favorável como esse, Deus me basta, e sair daqui com a mesma prática do que aquilo que eu aqui confessei. Isso não é
para pessoas bem-intencionadas esse tipo de confissão. Essa confissão não pode estar na boca apenas de pessoas religiosamente envolvidas com algum tipo de espiritualidade. Confiar em Deus é realmente mais do que vir à igreja domingo à noite. É um grande desafio. Confiar no Senhor significa depender. Nós não gostamos de depender, nós gostamos de comprar. Se eu compro é meu, se eu compro eu mando, se eu paguei eu digo o que eu quero, e se eu não quero eu digo também, eu paguei. Não é assim, irmãos? Vai por mim, fala sério. A gente quer fazer isso com Deus também. A gente tem uma dificuldade enorme de dizer: Senhor, eu dependo. Eu dependo. Eu espero pela sua intervenção na minha realidade de vida. Repito que eu não estou dizendo que eu tenho que ficar como um apático esperando as coisas acontecerem, porque não é assim. Aquilo que está à tua mão, vá fazer e faça direito, para honrar o seu Deus com aquilo que você faz. O que eu estou dizendo é o que eu disse lá no começo. Quando eu acho que eu estou fazendo bem aquilo que está à minha mão para fazer, eu acho também que eu posso determinar o resultado. Aí eu começo a ser Deus, e eu não sou Deus. Eu deixo de confiar em Deus como soberano sobre todas as coisas. Eu quero também dizer como vai ser o resultado. Deixo, então, de esperar na intervenção ou a intervenção de Deus em minha realidade. Confiar em Deus, eu creio que está muito diretamente ligado a crer na bondade da sua reprovação. Estamos acostumados a pensar em reprovação como algo bom? Não estamos. Confiar no Senhor implica no fato de que ninguém sabe o que vai estar acontecendo, apesar de você imaginar onde você pretende estar, mas ninguém sabe o que acontecerá daqui a alguns minutos. Vamos melhorar isso daqui a 1 hora. Mas teu Deus sabe, perfeitamente, com detalhes. Então, espera aí. Ter como boa a reprovação do Senhor é porque Deus sabe o que eu preciso amanhã. Deus sabe o que eu vou precisar depois da manhã. Ou, tirando dessa visão egoísta e minimizada que eu estou dizendo aqui, Deus sabe o que aquela pessoa que está perto de mim vai precisar amanhã, e eu preciso aprender hoje a ver a reprovação como um ato bom de Deus na minha vida, porque amanhã eu vou abençoar aquela pessoa que eu nem conheço ainda. Deus age assim? Sim ou não? Age. Nós temos uma visão muito egoísta de que eu preciso, eu para mim. E Deus hoje, com a sua bondade, talvez me dê um belo de um não, porque está me preparando como homem, como mulher dele, a abençoar a vida de alguém amanhã. Ou está me preparando para o sim de amanhã. Mas hoje, temos que aprender a lidar com essa realidade. Eu preciso crer na bondade da reprovação do Senhor. Confiar no Senhor significa desconfiar de você. Nós somos autossuficientes demais. A gente confia demais na gente. Aquela frase que a gente gosta de dizer, né? Não, eu confio no meu taco, né? Cara esperto. Desconfie de você. E confie no Senhor. Desconfie da sua força. Desconfie das suas habilidades, seus talentos. Abra a mão do jeitinho brasileiro. Desafios, irmãos. Não é para bem-intencionados confiar no Senhor, é para pessoas de fato que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E o texto fecha que aquele que assim age, ao contrário da sequidão, ao contrário da infertilidade, o verso 7 diz que o que confia no Senhor é uma árvore cheia de vida. Em vez de ser aquele arbustinho seco, feioso do deserto, é uma folhagem verde, não teme a seca, dá sempre fruto. Vamos ler juntos?
Se o texto entrar? Não. Vamos ler no texto, então, no texto que não está querendo entrar aqui agora. A bateria já está no final da vida. Vamos ver se vai agora. Agora sim. Vamos ler juntos? Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no dia da seca, no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Pois é, irmãos, essa é a realidade absolutamente completa daquele arbustinho seco. Isso é possível, meus queridos irmãos, quando a nossa vida é definida pela confiança no Senhor. Isso só pode ser exercitado através da oração, através da leitura bíblica, através do ouvir conselhos, do ouvir o Senhor. Não vai ser encontrado no supermercado uma vida confiante no Senhor. Não vai ser encontrada numa vida de um relacionamento com Deus ocasional, oportunista, a confiança no Senhor. A confiança no Senhor vai ser encontrada numa convivência profunda, íntima com a sua palavra, com a vida da igreja, ouvindo o conselho, ouvindo o Senhor. Assim você seguramente vai ter um encontro também gostoso com essa confiança bíblica que nos deixa como uma árvore verde, bem florida e pronta para frutificar. Esteja então indo a vida bem ou mal, com alegrias ou tristezas, eu creio que a visão acima das nuvens ela é realmente determinante. Determinante para nós podermos crer naquele versículo que estamos levando na nossa camiseta. Camisa da comunidade imediata, camiseta dos 50 anos que estamos chegando aí. Se não tivermos esse nível de comprometimento com essa realidade bíblica da confiança no Senhor, dificilmente vamos poder carregar honrosamente, dignamente, esse texto que levamos em nossas camisetas. Que diz lá, vamos ler juntos? Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Deuteronômio 32, 4. Como eu posso carregar na minha camiseta esse trecho da palavra de Deus, se eu não, por exemplo, tenho dificuldades em crer na bondade da reprovação do Senhor? Tenho dificuldade de depender de forma integral, me render ao Senhor. Eu creio que essa verdade de que Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, seus caminhos são justos, é Deus fiel, não comete erros, Ele é justo, Ele é reto. Irmãos, isso é bastante significativo, quando de fato Deus continua sendo Deus na minha vida, não um acessório, não um coadjuvante. Deus não mente. Esse Deus que nós estamos sendo convidados nesse contexto aqui, onde Jeremias exorta o povo a uma reação, está dizendo para ele, gente, Deus não muda. Amanhã Deus não vai acordar mal-humorado e esquecer das promessas que fez para você. Ele é justo, Ele é reto. O que Ele falou está falado. Pode confiar. Nada, absolutamente nada foge do seu controle. As adversidades da vida são um meio, não um fim. Nós precisamos aprender a viver nesse mundo, nessa realidade de vida que a gente está, como crentes que enxergam as suas próprias vidas numa visão acima das nuvens. Para finalizar, quero ler com vocês o trecho que está aqui em Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 3, para fechar biblicamente com um contexto do Novo Testamento essa visão acima das nuvens. Olha como é prático o que vamos ler aqui e vamos ler juntos. Colossenses 3, de 1 a 3, vamos juntos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo
Dá para começar a mensagem agora de novo com esse versículo. Porque isso aqui é uma coisa espetacular. Não adianta vestir a camiseta se a realidade daquilo que está escrito ali não for algo de fato verdadeiro, intenso na sua vida. A camiseta nos identifica, mas as nossas atitudes revelam o que cremos e o que somos. Nós precisamos juntar essas duas coisas. Nós precisamos usar a camiseta e também, uma vez identificados como a Igreja Batista em Mogi Guaçu, sermos homens e mulheres também que revelam que confiamos no Senhor, como de fato aquele que não mente, aquele que não muda, aquele que falou, está falado e não acorda mal-humorado, que continua bom quando nos reprova, que é um Deus de graça, de justiça, paciente e misericordioso. Mas a minha cabeça precisa estar nas coisas do alto, e não enxergando a vida apenas naquilo que eu posso enxergar aqui, na horizontal. Eu preciso enxergar na horizontal, mas como um reflexo de um relacionamento diário e pessoal com Deus, numa visão realmente vertical, uma visão acima das nuvens. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Confie, meu irmão, na graça de Deus, para te dar uma vida com uma visão acima das nuvens. Não é um viver no mundo da lua, mas é realmente ter uma mente absolutamente controlada, dirigida pelo Senhor. Talvez você já tenha hoje, chegando em casa, amanhã no trabalho, um encontro com algum tipo de conflito, algum tipo de dissabor, alguma coisa que vai tirar de você o que você julgava que tinha o controle, problemas, falta de respostas, falta de dinheiro, talvez falta de saúde, ou não. A questão é que tanto a alegria, os resultados que nos atraem, que nos fazem bem, quanto a falta de resultados, estão debaixo dessa providência soberana de um Deus que nos ama, que não acorda mal-humorado. Me consolou tanto pensar nisso. Meu Deus não acorda mal-humorado. Que bom! Porque eu, quando acordo mal-humorado, eu sou horrível. E o meu Deus, Ele continua me amando, cuidando de mim intensamente o tempo todo. E que Ele continua perfeitamente bom, mesmo quando me reprova. Mesmo quando não dá o que eu peço, quando não me dá, não me atende quando eu preciso, ou quando eu julgo que preciso. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. O grande desafio da vida. Você é perguntado, você crê em Deus? Creio. Mas a dureza da vida cristã, o maior desafio da minha vida, é dizer que eu creio em Deus e ter como um problema que eu trato todos os dias. Muitas vezes eu tenho uma grande dificuldade para confiar em Deus. É assim com você? Então é hora da gente parar e chegar, Senhor, eu preciso dessa visão acima das nuvens. Porque eu tenho que não somente dizer que eu te amo, que eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, mas tenho que ter coragem também de me jogar. Me jogar nos teus braços, crendo que o Senhor está aqui. E ainda que eu não tenha aquilo que eu estou pedindo, eu tenho os teus braços, que para mim são mais importantes do que as minhas respostas. Deus vê amanhã e você não vê. Deus vê amanhã e eu não vejo. Então a gente precisa aprender a confiar no Senhor, porque Ele vê tudo e nos ama. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito, muito obrigado. Obrigado por essa maneira carinhosa como o Senhor fala conosco. Temos desafios, ó Pai, grandes. E por incrível que pareça, por mais estranho que pareça, Deus, nosso grande desafio continua sendo confiar no Senhor. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, Pai. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que não sejamos apenas pessoas bem intencionadas para com o Senhor, mas pessoas que realmente Te amam
que sabem que o Senhor é Deus e Rei e não muda, que não acorda mal-humorado e nos ama de tal maneira que mandou Jesus morrer por nós, sabendo nós quem somos. O Senhor mandou Jesus morrer por nós porque o Senhor decidiu nos amar. Ó Deus, é impossível não nos jogarmos nos teus braços depois dessa declaração de amor tão maravilhosa. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que saímos daqui como homens e mulheres que enxergam a vida acima das nuvens, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Que sejamos renovados em nosso ânimo, renovados em nossa fé, encorajados pela Tua palavra a não mais confiar em homens, mas confiar no Senhor de toda a nossa vida, de todas as coisas que estão ao nosso redor. O Senhor é Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivenciar essa maravilhosa realidade, ó Deus, do aconchego dos Teus braços. Em tudo que fazemos, pensamos, escolhemos, decidimos, eu te peço, ó Pai, pela vida de cada querido irmão, que saiamos daqui, ó Deus, com uma visão completamente diferente da vida, porque ela agora está acima das nuvens. Leva-nos para casa em paz, debaixo da Tua proteção, da Tua segurança. Dá uma semana abençoada, ó Deus, uma semana dirigida pelo Senhor. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando a Tua igreja, dando trabalho, dando sustento e dando alegria da obediência, ó Pai. De trazerem seus dízimos e ofertas à Tua casa e a obediência na vida cristã. Que prazer é obedecer ao Senhor. Nos ajuda a desfrutar deste prazer em tudo, ó Pai, que possamos Te honrar em tudo. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar, tenham um tempinho de oração.